Oi, gente querida. Hoje eu tô aqui para fazer uma oração com vocês. A oração é uma das práticas espirituais mais negligenciadas. As pessoas não gostam de orar, não acreditam no poder da oração. Mas o apóstolo Paulo, o homem, eu diria, mais espiritual, que trouxe praticamente um terço de toda a revelação do Novo Testamento, ele era um homem de oração e fez algumas das orações mais lindas que a gente tem nas Escrituras. Sem contar em Jesus, que era certamente um homem de oração. Mas eu quero orar com vocês em cima de uma oração do apóstolo Paulo que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Antes da gente orar, eu queria falar aqui sobre o que esse texto diz, né? Antes de mais nada, Paulo está dizendo que o antídoto para a ansiedade é a oração, tá? O texto é: não andeis ansioso coisa alguma, e depois em tudo sejam conhecidas as vossas orações. Mas eu queria meditar um pouquinho com vocês para depois a gente orar juntos em concordância e Deus transformar o coração de todos vocês, tá bom? Primeiro ele está dizendo o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Bom, o andar ansioso já pressupõe um estilo de vida. E é interessante porque Paulo está falando para os crentes e da igreja de Filipenses, que era a igreja amada dele. Então até crentes fiéis a Deus, bons, que creem em Deus, podem viver uma vida de ansiedade, depressão, né? Pessoas que estão sempre com medo de alguma coisa que vai acontecer, medo do futuro, medo do medo, né? Medo de quebrar, medo de morrer, medo de ficar doente. Existem muitas coisas na nossa vida que podem nos deixar ansiosos. E se a gente não tomar cuidado e não tiver uma atitude bem proativa em relação a essa ansiedade, a nossa vida vai ser uma vida sem alegria, sem paz, sem felicidade. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, o estilo da vida do cristão não deve ser de ansiedade. Isso vai acabar com o seu testemunho, vai acabar com a sua alegria, vai acabar com a sua paz, tá? Aí ele diz: de coisa alguma. Ou seja, não existe motivo para você ficar ansioso. Ansioso é antecipar o problema antes que ele exista. Quando o problema chega e se apresenta, aí a gente pode ter os sentimentos decorrentes daquela luta que a gente está enfrentando. Mas a ansiedade é você antecipar. Então não importa do que você tenha medo, essa coisa alguma que Paulo está dizendo, não tenha. Não fique ansioso pelo que você tem no futuro. Jesus disse isso também, né? Não estejais ansiosos, não andeis ansiosos pelo que vão vestir ou comer. Ou seja, tem gente que fica ansioso na vida e deixa de curtir o presente, porque está sempre com medo do futuro. Então, não tem motivo, não tem nada nesse mundo que tenha razão para você ter ansiedade. De novo, aquilo que não existe, aquilo que não é concreto, não é para produzir medo na sua vida. Depois ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus esses motivos de ansiedade. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que Deus não conhece? O que Paulo está dizendo? Sejam conhecidas. Como se a gente pudesse contar algo de novo para Deus que ele já não soubesse, né? A Bíblia diz que antes de sair uma palavra da minha boca, ele já sabe. Mas então, pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, meu querido, que na verdade, Deus espera que a gente verbalize, fale do que nos traz ansiedade e medo, que a gente conte para Ele, porque esse ato de contar é muito mais importante para nós do que para Ele. Ele já sabe, mas quando você chega diante de Deus, se prostra diante dele,
Muitas vezes eu gosto de ficar ajoelhadinho ali, sabe? Porque aquilo me ajuda a ter o sentimento correto de que eu preciso estar humilde na presença de Deus, que eu sou pequeno, mas Ele é grande, que eu sou falho, mas Ele é perfeito, que às vezes eu não sou fiel em todo o tempo, mas Ele é fiel. E naquele momento que eu me aproximo de Deus, que eu me ajoelho, naquele momento que eu conto para Ele, muitas vezes, quando eu termino de orar, eu já estou liberto daquela ansiedade, daquele medo, porque a presença de Deus vem para a minha vida. Então eu quero te sugerir fazer isso comigo. Daqui a pouco a gente vai orar juntos, tá? Mas é importante você entender a razão da gente não andar ansioso. Aí ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Ou seja, abre o coração, pode pedir o que você quiser. Se aquilo não for bom para você, Deus vai dizer não. Se aquilo não for na hora certa, Ele vai dizer espera. Se aquilo for da vontade de Deus, Ele vai te dizer sim. Mas nós devemos em tudo contar para Deus o que está no nosso coração, abrir o coração, falar com o nosso Pai, falar com o Papai do céu, com o nosso Senhor, falar com o nosso Salvador que está ali ao lado de Deus intercedendo por nós, não é isso? Quando Jesus nos ensina a orar dizendo que nós devemos pedir ao Pai em nome de Jesus, porque Ele está ali do lado do Pai, para dizer: Pai, isso está de acordo com a nossa vontade, vamos dizer sim para eles. Amém? E o texto diz, né? De que forma a gente deve pedir? Com petições, com oração, com súplica. Em alguns momentos a gente se quebranta, a gente clama, a gente invoca Deus. É importante fazer assim. E aí diz: com ações de graças. Isso é muito importante, gente. Quando você... Tem até o ditado que diz, né? Quem canta os seus males espanta. O louvor, a adoração, o agradecimento, ele muda a nossa atitude, ele muda a nossa alma, ele muda os nossos sentimentos. E quando a gente faz isso para Deus, olha o que o apóstolo Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa frase aqui é tremenda, eu preciso falar sobre ela, porque depois nós vamos orar tudo em cima disso. Primeiro ele fala, a paz de Deus, tá? Não é a paz do mundo. A paz do mundo é circunstancial. Jesus mesmo disse: deixo-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo você tem quando você ganha na loteria, quando você recebe uma promoção, quando alguma coisa boa acontece. A paz de Deus não, a paz de Deus ela independe da circunstância. Aliás, ela muda o nosso interior, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E ele diz, a paz de Deus, essa paz maravilhosa. A palavra paz no hebraico, gente, é shalom. E a palavra shalom no grego, desculpe, no hebraico, no grego é irene, tá? No hebraico é shalom. Shalom significa muitas coisas. Significa paz, essa ausência de conturbação, né? Ausência de guerra, mas significa também saúde. Então a paz de Deus também traz saúde. Os médicos dizem, a Organização Mundial da Saúde diz que 80% das enfermidades têm origem psicossomática, ou seja, na alma. Então a paz de Deus fala de saúde também. Mas a paz de Deus fala de completude. A palavra shalom no hebraico significa inteiro, tá? Da mesma raiz de shalom. Por exemplo, significa prosperidade. Você sabe que o verbo pagar alguma coisa, pagar uma dívida, no hebraico é leshalem. Leshalem significa pagar e vem da raiz do mesma palavra shalom. Então, essa paz de Deus significa o quê? Ausência de guerra, significa saúde, significa ser inteiro, ser completo, portanto, sem lacunas, significa prosperidade, abundância. E ele está dizendo, e a paz de Deus, isso tudo que Deus tem na sua paz, guardará, gente. Aliás, essa paz, ela excede o entendimento, porque às vezes você vai falar, me belisca, porque está tudo ao redor, está tudo contra, mas eu estou em paz, o que está acontecendo? Ela excede o entendimento.
excede o que você está enxergando com seus olhos. A paz de Deus, que excede o entendimento, guardará, e aí ele fala de duas coisas, o vosso coração e a vossa mente, tá? Mente e psique, que fala de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de vontade. Mas o coração fala do espírito. A paz de Deus, ela vai mais profunda do que a alma. Ela vai até o espírito e guarda o nosso espírito e a nossa mente e traz aquela paz gostosa de saber que nós somos fracos, mas Ele é forte. Nós somos pequenos, mas Ele é muito grande. Nós somos impotentes, mas Ele é o Todo-Poderoso. Eu não conheço o futuro, mas Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o primeiro, as últimas coisas Ele conhece no começo. Ele conhece o começo, o meio, o fim. Ele conhece tudo, conhece o meu coração, o seu coração, as circunstâncias, e Ele cuida de nós. Amém? Então vamos orar juntos agora. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, quero orar pela sua mente, quero orar pelo seu coração e quero orar para que esta paz venha encher o teu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agora interceder por todos os meus amados que estão ouvindo esta palavra, que estão orando comigo e junto comigo. Senhor, tira toda a ansiedade do coração deles, todo medo, toda angústia, toda depressão, todo pânico. Senhor, todo medo do futuro, todo medo da morte, todo medo da enfermidade, Senhor, todo medo da solidão, todo medo de que as coisas não deem certo. Pai, tira isso do coração dos teus filhos. Ó Pai, eu te peço que o Senhor os ajude, Senhor, agora, nesse momento que nós estamos orando, a entregarem os seus pesos, os seus temores e verbalizarem, meu Deus, tudo aquilo que eles estão com medo, com petições, com súplicas. Nós estamos agora te pedindo, suplicando, Senhor, e com ações de graça, louvando ao Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. A Tua palavra diz que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Senhor, se renovou na vida dos Teus filhos que estão me ouvindo agora e me vendo, porque eles têm aliança contigo. Senhor, fala, Espírito Santo de Deus, ao coração deles, que eles entendam que o Senhor cuida deles, que o Senhor se importa com eles, Pai, em nome de Jesus. Pai, e eu oro, Senhor Deus, para que esta paz, que é tão completa, que envolve, Senhor, ausência de guerra, que envolve segurança, que envolve completude, que envolve saúde, que envolve, meu Deus, prosperidade, que essa paz guarde não só as mentes, os sentimentos, as emoções, mas também os corações, os seus espíritos. Senhor, dessa maneira, eles vão ter mais saúde, mais alegria e um melhor testemunho. Querido, Senhor Deus te ama. Se a oração era bom para Jesus, então é bom para nós. Se a oração era bom para o apóstolo Paulo, então é bom para nós. Por favor, além de fazer esta oração, eu te peço, compartilhe com alguém que você sabe que está necessitado, porque está angustiado, porque está ansioso, porque está abatido ou porque está enfrentando um grande problema. Talvez seja morte, enfermidade, talvez esteja desempregado. Eu não sei qual é a necessidade sua e das pessoas para quem você vai enviar, mas eu sei de uma coisa: esta oração que fizemos é a palavra de Deus e ela terá resultados na vida de todos nós e de vocês também. Um beijo grande no seu coração, em nome de Jesus.